E aí, fofídeos, beleza? Bora lá! Olha só, você está acompanhando uma odisseia zuluística. Momento da neologia. Quando eu digo a odisseia zuluzística, você está passeando pelo universo da matéria. Bom, se você se recordar, no vídeo anterior, lembra o assunto? Sistemas materiais. A gente falou dos sistemas como um todo, a observação desses sistemas. Agora, eu preciso ir para o universo um pouquinho mais baixo. A gente precisa chegar nas entranhas da matéria. A gente vai chegar no universo do átomo. E aqui eu já vou te dar mais um pouquinho do gostinho de um assunto que está por vir. Lá na frente eu vou te contar toda a história da evolução dos modelos atômicos. Mas aqui, hoje, neste momento, agora, eu vou só te dizer o que você precisa enxergar para entender o átomo agora, no ensino médio. E ó, não é pouca coisa. Presta muita atenção. Lindos, quando a gente fala do átomo, o que é importante você entender? Depois de um cara chamado Rutherford, a gente passou a enxergar o átomo como sendo uma espécie de sisteminha organizado em que eu tenho um núcleo e uma eletrosfera. Esse núcleo era maciço, denso, carregado com algumas partículas, e a eletrosfera está os elétrons. Bom, fofídeos, olha só. Quando a gente fala do núcleo, e isso não é Dalton, pelo amor de Deus, presta bastante atenção, é o átomo. Oxe, esquece esse negócio do Dalton. E isso não é Rutherford. Rutherford, o que ele deu pra gente? Átomo, núcleo, eletrosfera. O átomo que a gente vai pensar agora é aquele átomozinho prático que a gente enxerga na atomística. Quando você fala do átomo, ele tem núcleo e eletrosfera. No núcleo eu tenho os prótons de carga positiva, os nêutrons, que esses não vão apresentar uma carga, a gente diz que ele está neutro, mas lá na frente na radioatividade a gente vai ver o que acontece quando você quebra um nêutron, e os elétrons lá embaixo na eletrosfera, que aí eu tenho esse conjuntinho do átomo constituído. Bom, os elétrons têm carga negativa, os prótons cargas positivas. No átomo, eu tenho uma espécie química eletricamente neutra. Oh my goodness, Lu, de novo, vem termo técnico. Presta atenção. Quando eu falo eletricamente neutro, o que você tem que entender? No átomo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, o que dá a ele um caráter neutro de cargas. Agora, olha só que legal. Nesse mesmo átomo, o seu núcleo vai conferir massa a todo o sisteminha, de modo que no núcleo os prótons e os nêutrons vai te dar o número de massas que um átomo tem. E aí, agora que você já enxergou que toda a massa do átomo está centrada no núcleo, que ela é dada pela soma dos prótons e dos nêutrons, o átomo é eletricamente neutro porque a quantidade de prótons é exatamente igual à quantidade de elétrons. E aí, fofídeos, vem a parte mais legal. Você deve estar se perguntando, oh my goodness, Zulu, mas será que sempre vai ser assim? Lindos, olha só. Existe uma espécie especial em que a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. E esses caras recebem o nome de íons. Os íons serão aquelas espécies que apresentam prótons e elétrons diferentes. No caso, a gente tem dois tipos de íons. A gente tem aqueles em que a quantidade de elétrons é menor que a quantidade de prótons e aquele que a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons. Quando eu tenho mais prótons do que elétrons, gente, lembra, prótons têm carga positiva. Se eu tenho mais prótons, essa espécie naturalmente terá carga positiva. Essa espécie eletricamente não neutra de carga positiva é chamada de cátion. Portanto, o que é o cátion? É uma espécie química em que a quantidade de cargas positivas é maior do que a quantidade de cargas negativas. Esse cara, ele perdeu elétrons. Já vou começar a te ajudar. Lá no finalzinho do primeiro colegial, você vai aprender uma coisa chamada NOx, número de oxidação. E junto com isso você vai aprender oxidação, redução. O cátion é uma espécie que sofreu oxidação. Ele perdeu elétrons.
Mano, saca? A oxidação é a perda de elétrons. Já o ânion, que é a espécie com carga negativa, é porque ele tem mais elétrons do que prótons. Nesse caso, ele ganhou elétrons. Por isso a gente diz que ele sofreu uma redução. Agora que você sabe, eu tenho o íon de carga positiva e o íon de carga negativa. Íon de carga positiva é chamado de cátion. Íon de carga negativa é chamado de ânion. O íon de carga positiva, ou seja, o cátion, perdeu elétrons. Ele sofreu uma oxidação. O de carga negativa, ele ganhou elétrons. Ele sofreu uma redução. Para finalizar, átomo eletricamente neutro. Íon eletricamente não neutro. Não neutro. No átomo, eu tenho núcleo e eletrosfera. No núcleo, prótons, nêutrons. Na eletrosfera, eu tenho os elétrons. No caso dos íons, eu vou enxergar que eles têm diferentes quantidades de prótons e elétrons. Aquele que ele tiver mais é o que vai caracterizar a carga do cara. Eu espero que tenha sido claro para vocês. Beijo pra vocês e até breve. Tchau. Tem que dar uma pausa pros caras editar, né? Verdade. Pera aí, então. Ixi, quer dar um... Pode... Lindos, eu espero que tenha sido claro pra você. Zulu, não tem jeito, você... Ó, esse edita, hein? O claro pra mim não pode, o claro pra mim não pode. Ixi, ficou estranho. Tchau.